Obrigado por este lugar, Jesus. Obrigado por estarmos reunidos como igreja nesta manhã, Jesus. Obrigado porque é o Teu Espírito que reúne os filhos de Deus. É o Teu Espírito que nos reúne nesta manhã, Senhor. E queremos estar atentos a Tua voz. Revela-nos, Senhor, o mais profundo do Teu coração nesta manhã para cada um de nós, Senhor. Ativa dentro de nós a fome, Senhor, da Tua palavra. Ativa dentro de cada um de nós aqui, Senhor, a fome de querer mais de Ti, Senhor. De querer prosseguir e continuar prosseguindo e conhecer ao Senhor. Não importando o quanto que nós já conhecemos, ou o quanto que já ouvimos, ou o quanto que já nos reunimos, não importa. Porque Tu és uma fonte inesgotável, Senhor. Essa manhã nós queremos beber da fonte da água da vida. Queremos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Não queremos estar aqui como espectadores nessa manhã, Senhor. Queremos ser parte de tudo aquilo que o Senhor vai revelar nesta manhã. Está revelando através das canções, através de tudo aquilo que já está sendo profetizado no ambiente espiritual. Santificado seja o Teu nome nesta manhã, Senhor. Santificado seja o Teu nome. Diga para Ele nesta manhã: santificado seja o Teu nome. Que o Teu nome seja elevado, Senhor. Que tudo aquilo que nos impede de experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade seja destruído nesse momento. Libera os nossos ouvidos nessa manhã, Senhor. Libera os nossos ouvidos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais. E queremos experimentar o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode abraçar quem está do seu lado e dizer assim: que bom que você veio. Que bom que o frio não te prendeu, o edredom não te pegou, o travesseiro não te amarrou e você levantou. Você levantou para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos reunidos nessa manhã por causa da glória de Deus. Amém? Você pode sentar. Bom dia na graça de Deus, na paz que excede todo entendimento. Que bom que o Senhor Ele criou o café, né? Todo mundo tomou café, irmãos? Todo mundo tomou café, comeu carboidrato, proteína. Nós paramos no posto antes da serra e já tomamos um café, já comemos uma proteína. Então estamos vitaminados nessa manhã. Eu espero que você tenha se alimentado bem, porque eu creio que nós vamos fazer um culto aqui da mesma forma que Jesus fez aos 33 anos, quando Ele decidiu adorar o Pai. E o culto que o Senhor Jesus ofereceu não foi num lugar muito agradável, foi em 2 pedaços de madeira. E a palavra diz que esse culto começou às 9 da manhã, mais ou menos nesse horário, né? A gente estava aqui já tomando café, e ele terminou às 3 da tarde. Quem sabe a gente faz esse culto hoje para Ele, né? Por isso que eu falei, era importante que você viesse alimentado, porque podemos atravessar o meio-dia. Amém, irmãos? Amém? Falaram para mim que não tem que ter tempo para terminar. E eu fui treinado para sair do culto e para a vigília. E por da vigília fazer visita. Depois descansar. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão animados aí? Para fazer um culto como Jesus fez? De 6 horas. Os nossos cultos deveriam ser de 6 horas, pelo menos o tempo que Ele ficou crucificado. Nós estamos muito fracos como igreja no sentido de ter vontade de permanecer diante do Senhor. Porque não é difícil ficar aqui, né, irmão?
um ambiente gostoso, uma adoração que eu fui arrebatado 2 vezes e voltei. Senhor, me traz de volta que eu quero pregar direitinho. Eu já tinha subido. E às vezes, como o apóstolo Paulo diz, né? Senhor, eu gostaria de ir e ficar. Mas ele olhou para a igreja e falou: não, mas Senhor, mas eu quero ficar aqui também por causa da igreja. Paulo, ele amava estar nesse ambiente totalmente de arrebatamento, governado pelo Espírito de Deus. Eu gostei muito desse tema que foi estabelecido no primeiro ano dessa casa, né? Estamos começando a caminhar, né, irmãos? Primeiro aninho. Esse mês também o meu primeiro neto, né, o Vinícius Fopa, ele já está quase caminhando, quase dando os primeiros passos. E é uma temporada muito legal, né, para a gente desfrutar, e que vocês possam estar desfrutando desse primeiro ano. Amém, irmãos? É um ano muito importante para a igreja, que é um ano assim que as coisas estão acontecendo. Claro, né? Claro que a criança com 1 aninho ela dá muito desgaste, né? Dá muito desgaste, dá muito sofrimento, dá muito perda de sono. Então nós precisamos entender em cada fase que nós temos de ser igreja, né? de estar construindo esse trabalho que é maravilhoso, irmãos, mas é o trabalho mais árduo do planeta Terra. É mais fácil você preparar e construir um cientista da NASA, é mais fácil do que você formar Cristo num homem e numa mulher. Nós estamos no trabalho mais árduo que existe do planeta. Não é simples o trabalho da igreja. Não é simples nós sermos igreja. Não é simples, irmãos, Cristo ser formado em cada um de nós. Paulo diz à igreja de Gálatas que ele estava de novo voltando a sofrer dores de parto. Eu ainda não tive nesse nível de dor, mas as irmãs aqui que passaram por esse processo, né, de gestar, sabem que é uma dor, que é uma dor terrível, né? Parece que tem uma dor igual à dor de parto, que é pedra nos rins, né? Parece que os homens sofrem. Quem passou por essa questão, o meu irmão mais novo tem essa situação, e ele falou que urinou sangue, diz que é um negócio muito dolorido. Então nós precisamos entender que a igreja, né, quando ela está sendo edificada, quando ela está sendo fundamentada, aperfeiçoada, edificada, ela é um trabalho árduo. Por isso que nós precisamos sair de alguns grupos, para a gente tratar a igreja com seriedade, com responsabilidade. Sabem que no planeta existem pessoas que só causam problemas, né? São causadores de problemas, e nós precisamos sair desse grupo. Amém, irmãos? Você está aqui, não? Né? Os causadores de problemas, temos que sair urgente desse grupo, temos que deixar esse grupo, não podemos ficar mais aí, porque Deus nos fez para sermos uma fonte, Deus nos fez para sermos produtores. Deus deseja que você e eu venhamos dar muitos frutos. Depois tem o segundo grupo que nós temos que deixar também, que aumenta os problemas, que reclama dos problemas. Eu creio que ninguém está nesses 2 grupos, né, irmãos? Não. Nós precisamos deixar o grupo de causar problemas e de falar de problemas e de reclamar dos problemas, e nós precisamos ir para o grupo de Cristo. Nós precisamos ir para o grupo do Senhor, porque o Senhor veio aqui e não causou problema nenhum para a humanidade, e Ele também não ficou reclamando das situações de adversidades. O que Jesus fez? Ele veio e trouxe a solução. Toca no teu irmão e diga assim: você foi chamado, diga para ele, você foi chamado para ser um solucionador de problemas. Então saia de causar problemas, saia de reclamar dos problemas e seja um solucionador. Amém, irmãos? Amém. Já foi meio intenso, né? Eu não ia pregar isso, irmão. Vamos estar aqui escrito. Jesus veio para solucionar o pior de todos os problemas. Qual que é o pior de todos os problemas? É o ser humano passar por aqui e não experimentar a recompensa, a maior recompensa de todos. Qual que é a maior recompensa? É a vida eterna.
Evangelho não tem nada a ver com coisas temporais e passageiras. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Ah, se eu tivesse aquilo. E aí tem muitos, né, que pregam o Evangelho só baseado no temporal e no passageiro. Jesus não pregou esse Evangelho. Jesus não pregou esse Evangelho. Eu sei que é negócio, mas Deus, eu estou sonhando com um negócio. Beleza, irmão, mas não é a centralidade do Evangelho de Cristo. A promessa de Deus, né? A promessa de Deus não está relacionada em coisas passageiras. Por isso que a gente precisa olhar as Escrituras e ver que milhões de pessoas, chamadas povo de Deus, morreu nas garras de Faraó. Morreu presa no Egito. Praticamente passou ali 4 gerações. Na verdade não, 10 gerações. Ficaram 400 anos. Como povo de Deus. Como um povo escolhido. Descendência de Abraão. Ficaram 400 anos escravos. 10 gerações morreram. Loucura. Depois uma teve a oportunidade de ser tirada das garras de Faraó. E essa que foi tirada morreu no deserto. Uma era escrava e permitiu ser escrava do sistema do termo, debaixo de Faraó. E a outra, poderia ter conhecido o coração de Deus, decidiu ser uma geração mística. Ou seja, uma geração que se contentou com os milagres. Não, porque Ele dá sol para nos aquecer na noite, olho de fogo. Não, porque Ele me dá sombra diante do sol. Não, porque Ele me dá o alimento. Ficou nessa... Deus faz tudo para nós. Não, irmãos. Nós somos criados para nos tornarmos colaboradores de Deus. Não esperar que Deus faça, não. Deus quer que você faça juntamente com Ele. E essa é a glória de sermos filhos de Deus. E essa geração que não foi liberta do místico, do misticismo, Deus teve que sepultar elas no deserto. Porque em Êxodo 19 decidiram não subir a montanha. Sabe, tem uma música que canta sobre isso, né? Porque se assustaram. Olha só, Deus já estava querendo libertar essa geração de medos, de covardias. Se assustaram, no pé do monte. Não, olha aí, Moisés está doido, o monte está fumegando. Não, está relando, não, ele vai. Se a gente subir aí, ele vai matar a gente. Que é nada, irmão, eles iam ser libertos de toda a natureza de medos e covardias. E ia ser uma geração corajosa para enfrentar os gigantes. Amém, irmão? Você está aqui ou já foi embora? Amém. Você não está pensando na segunda, não, né? Existem 3 mentalidades referentes à igreja. Nós começamos falando do ser, né? Aqui no primeiro ano. Depois fomos falar da centralidade de Cristo, é isso? Depois entramos no nível de discipulado. Hoje nós vamos mergulhar na comunhão. Amém, irmãos? Você está caminhando aí? Passou pelo ser, passou por Cristo, decidiu ser discípulo. Agora nós temos que ir na intimidade, né? Então existe aqui, irmãos, 3 mentalidades referentes à igreja. A primeira mentalidade que a gente vê é as pessoas decidindo ir a uma igreja. Amém, irmãos? Em algum momento você decidiu, poxa, mas nós precisamos ir a uma igreja. Nós precisamos achar um lugar para a gente comungar, para a gente ir. Né? Então muitas pessoas tratam a igreja assim como, poxa, né, a gente está já 6 meses sem a igreja. Nós precisamos ir a uma igreja. E aí passa ano e entra ano, muitas pessoas vivem só dessa forma, de achar uma igreja. Aí, poxa, essa aqui eu acho que não está tão legalzinha, né? Vamos para outra porque tem mais agito. Aí chega nessa outra que é uma gigante, agitação total, e fala, não, mas é muita multidão, ninguém se conhece, né? Porque essa é a mentalidade. A mentalidade ia para uma igreja. Aí vai para outra, mas essa aqui é tão pequenininha, né?
É a mentalidade só de ir a uma igreja. Tem gente reclamando porque tem pouca gente. E eu já chegou a pessoa do caminho e falou: não, a gente saiu daquela igreja que tinha. Era muita gente, pastor. Não dava. Mas, meu Deus do céu. Se tu está insatisfeito com o multidão, daqui a pouco você vai estar sendo insatisfeito com o pouco. E o que a palavra diz? Você tem que ser fiel no pouco. Porque se você não for fiel no pouco, de repente, se o Senhor libera algo maior, você se embriaga e se destrói. E nós precisamos nos libertar dessa realidade do pouco, do muito, da inferioridade e da superioridade e permanecer na centralidade de Cristo. Que é o que está sendo pregado aqui, meus irmãos, nesse primeiro ano. Então, a segunda mentalidade é as pessoas decidem ter uma igreja. Agora você não tem ideia. Achei uma igreja. Eu tenho uma igreja. Eu estou registrado com o CNPJ. Achei uma comunidade que era aquilo que eu mais precisava. Está de braços abertos para me receber. Legal. Eu gosto de abraço. Eu gosto de abraçar, eu gosto de abraço. Eu gosto do nome dessa igreja. Entendeu? Então essa é uma mentalidade também, de ter uma igreja. Só que ainda não é suficiente, irmãos, de ir a uma igreja ou ter uma igreja. Pode ser passos, iniciais da nossa decisão referente à igreja. Mas nós não podemos permanecer nessa mentalidade de ter ou de ir a uma igreja. Agora nós temos a última mentalidade, que eu acho que essa que está sendo fundamentada aqui nesse tempo de primeiro ano, nós precisamos ser uma igreja. Ser uma igreja. Ser uma igreja no sentido da igreja local, ser uma igreja no sentido da cidade, ser uma igreja no sentido do estado, ser uma igreja no sentido da nação, ser uma igreja no sentido do continente, ser uma igreja no sentido global. Até 2008, 2009, para mim estava vedado a igreja de Cristo sendo um organismo, estava vedado para mim. Eu só entendia a igreja com CNPJ, ou seja, a igreja sendo organização. E eu defendia, ai daquele que saísse da minha placa. Eu não cumprimentava mais, irmão. Eu era um talibã gospel. Eu era radical. Estava excomungado da minha vida, do meu relacionamento. Eu vivia desse jeito. De 1973 até 2008, 2009, eu tratava assim a igreja como uma organização. Cristo para mim estava revelado, mas o corpo dele estava fechado. Porque quem não tem a revelação da igreja corpo de Cristo como organismo, irmãos, vive em competição, vive em confusão, vive em divisão. E anos atrás eu estava num encontro da Igreja Global, o maior centro de eventos da cidade de Buenos Aires. Estava lá mais de 15 mil pessoas reunidas num só lugar, e quase 5 mil denominações no mesmo lugar. E aí eu senti a potência da igreja. Todos os continentes estavam representados lá na reunião. Os adoradores eram de múltiplas congregações do globo. Os pregadores eram de múltiplas congregações do mundo. E aí o nível da glória era muito alto. E nós precisamos entender essa realidade de caminhar sendo uma igreja, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo. Quando você lê as cartas de Coríntios 1 e 2, você vai ver que os irmãos brigavam na ceia. Ué, já pensou, irmão? Podia brigar em outros lugares, né? Brigava na ceia, brigava diante do pão e do vinho.
E Paulo, quando ele traz a revelação dessa briga, dessa competição, dessa contenda, o que ele diz? Vocês não estão discernindo o corpo, vasos e vasas. Vocês não estão entendendo que essa reunião aqui é de um só corpo? Nós precisamos entender que o que produz se tornar uma carne, o que produz se tornar uma carne? Se produz vida. Se produz vida. Quando Deus cria o homem, depois de um tempo, tira dele a mulher e chama ele para o casamento, ele diz: vocês não são dois, são um. Agora, sejam geradores de vida. Imagina, quando a igreja entender essa realidade, que agora nós não somos 3, nós não somos 4, nós não somos 10, nós não somos 1000. Eu não sei quantos cristãos tem em Curitiba, vocês têm ideia, irmão? Mais ou menos 1 milhão? Tem no IBGE, tem que pesquisar. 2020 já saiu a tabela. Em Brusque hoje nós somos 20 mil, 25 mil evangélicos numa cidade de 150 mil. Hã? No Brasil, 70 milhões. Não é 70 milhões, irmãos. É um corpo só. É uma igreja só. Se nós tivermos a revelação da igreja como organismo vivo. Amém, irmãos? Então, assim, a gente precisa ir processando a nossa caminhada, né? Nós precisamos sair de ir a uma igreja, que é legal, irmãos. Eu gosto de ir. De ter uma igreja. O Senhor também nos deu uma casa. Mas agora a gente viver posicionado em sermos um corpo. Ser. Qual que foi a potência, ou qual foi a substância, né? Que Deus estabeleceu no espírito de Moisés para que ele tivesse força para tirar o povo de Israel, o povo do Egito. Diga ao faraó que eu sou. Nós não temos nem ideia, irmãos, a potência que é de nós vivemos posicionados nessa substância de ser. O ser, a palavra ser não é qualquer palavra. Ela revela os 3. Nós já vamos ver isso aí. Só que eu não estou predando, tá, irmãos? Só estou tentando estar dentro desse tema fantástico, porque ministra muito a minha vida. Anos atrás, o Senhor falou muito forte sobre a palavra ser, que é os 3 em 1. Moisés não tinha capacidade de tirar o povo da nação egípcia. Não tinha. Ele só tirou por causa do eu sou. Ele só tirou por causa do eu sou. Moisés só diga essa mensagem: eu sou. E esse tem uma revelação profunda. Ou seja, é a soma de tudo que está nas Escrituras. É o resumo do sou. Eu sou. Então, que o Espírito, né, Santo nos tire das 2 primeiras mentalidades. Podemos começar aí, tendo um desejo de ir à igreja e depois, agora eu tenho uma igreja. Ninguém diz mais que eu não tenho igreja. Não sou desagrejado. Ok, agora eu preciso ser processado no ser igreja. Porque só no ser igreja eu vivi em paz com todos. Às vezes nem todo mundo está em paz com a gente, né, irmãos? Né? Não sei se aqui também é assim. Lá em Brusque é. Santa Catarina é também. O ser, né, a substância do ser, né, do sou de Deus, nos governando, irmãos, a gente está em paz com todos. Está em paz com os vizinhos. Está em paz com os agregados que chegam na nossa família. Eu tenho muitos agregados. Só a misericórdia de Deus. Toda hora está chegando um. Porque nós somos 14 irmãos, agora nós somos 105. 106, de vez em quando está chegando um. Esse é lá, não sei de onde. Aí a minha mãe olha, minha mãe tem 87 anos, né? Intercessora da Assembleia de Deus, Canela de Fogo. Ela fala assim: meu Deus, né? Será que ela não é? Quando uma, né, chega os agregados, ela fala: mas será que não tinha gente mais assim aqui na nossa região, cara? É um negócio complicado, irmão. Eu olho para ela e falei: ô vaza da Assembleia de Deus, tu vigia na terra, tu não rejeita ninguém, porque tu é criatura de Deus. Tu está rejeitando a Deus? É porque esse eu não sei o que. Esse é
O sou é a natureza de Deus. E não importa quem é, se é baixo, se é grande, qual status. Essa ideia que, agora eu sou o único grande, mas não estou os pequenos. Que loucura é essa? Que doideira é essa? Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com eu sou. Está fora. Amém, irmãos? Então a gente precisa ser processado, né? Pois só uma é aquela que nos torna um com Deus. Amém? Senta aqui. Alguém que quer um cafezinho? Tem café? Tem. Nós estamos em família, né, irmãos? O ser um, né? O ser uma igreja, o ser um com o Pai, ser um com o Filho, ser um com o Espírito Santo, nos torna, se você quiser anotar 3 palavras, nos torna inabaláveis, indestrutíveis e indivisíveis. Se eu e você somos governados pela mesma substância, não tem como ter abalo. Eu abalei com aquele irmão que ele me falou. Eu não quero nem ver ele. Isso me quebrou. Não tem abalo, não tem pressão, não tem nada que nos divide. Em Cristo nos tornamos indivisíveis. Amém? Somos uma igreja na mesma substância da rocha eterna. Quando Pedro respondeu, né, pela revelação da sabedoria de Deus, a indagação, obrigado, olha, pronto, agora dá com 10, 3 horas. Café de Deus, irmão, sabe por quê? Tem a palavra fé. Está sem fé? Toma café. Pronto. Você deu o mistério? Saúde, pastor João. Eu vou estar aqui, irmãos. Então aqui é minha casa também. Ainda mais que eu gosto da palavra abraço. Né? Já fui muito bem recebido várias vezes aqui, né? Leandro, Ana, pastor João, pastor Roseli. Já tivemos até na chácara, né? Almoçando, uma carninha na brasa, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gordura pingando, cheio de subindo. Depois de mais de 10 anos que me levasse lá, né, irmão? Mas tá bom. A gente vai se conhecendo, né? Não é assim, conheceu e já traz para Somos uma igreja na mesma substância da rocha eterna. Pedro, possuído pela sabedoria de Deus, quando Jesus pergunta, né? O que vocês acham de mim? Pedro disse, não, tu és a rocha eterna. Tu és o eu sou. Encarnado. Tu és a substância indestrutível. Tu és inabalável. Tu és indivisível. Tu és inefável. Não tem como falar sobre Cristo. Não tem como explicar sobre Cristo. Deus é inexplicável. Deus só pode ser revelado. Graças a Deus. Graças a Deus. Não há pregação suficiente que possa explicar Deus. Não tem filosofia, não tem ideologia, não tem tradição, não tem teologia. Vamos falar de teologia é assim. Todos os homens e mulheres de Deus que puderam deixar escrito alguma coisa, nada foi definido, só foi descrito. Se definir alguma coisa daqui, com toda certeza, Deus não está nisso, porque Deus não pode ser trancafiado nem patenteado. Ele é uma água, uma fonte. Não fica trancafiado em letra, não fica trancafiado em filosofia, não fica trancafiado em teologia, não fica trancafiado. E é uma loucura nossa, irmãos, a gente querer estudar Deus. Se entrega. Eu não posso formar Deus. Eu não tenho capacidade de formar Deus, dar uma imagem para Deus. Porque Ele é a potência, Ele é que nos forma.
A criatura nunca vai definir o seu Criador. Esqueça. Amém, irmão? Você está vivo aqui? Não? Amém. Então a palavra ser, anote aí, a palavra ser. Eu estou no primeiro dia da pregação aqui, tá? Vou chegar lá. Eu vou chegar aqui hoje. A palavra ser revela a natureza dos três. E eles estabeleceram o que, os três? A primeira palavra do ser, com a letra S, é a sabedoria de Deus. Ou seja, Ele arquitetou todas as coisas. Quando estava fluindo uma das canções aqui, veio isso no meu espírito. Então, a primeira letra, a primeira letra que está aí da palavra ser é a sabedoria de Deus que arquitetou todas as coisas. Eu sei que muita gente quer definir a natureza, quer definir as coisas, quer definir a criação, quer definir a criatura, mas irmãos, temos que respeitar o arquiteto. Arquitetou. Quem que arquitetou? Quem colocou tudo no seu devido lugar? E nada foge do lugar de Deus, daquilo que Deus colocou. O sol está sempre nascendo, está sendo. As estrelas sempre estão, o mar sempre está, os rios sempre estão, a natureza. Quem que arquitetou tudo isso? O universo, o meio ambiente, os teus órgãos, nosso corpo. E já é de milhares e de milhares de anos e não altera. Nós temos que respeitar o arquiteto, porque o arquiteto é a própria manifestação da sabedoria de Deus. Romanos capítulo 1 diz que todos os homens são indesculpáveis diante da existência de Deus. Por quê? Pelas coisas visíveis. O desenho das montanhas. Quem que desenhou aquela loucura lá? Quem que colocou a pedra lá? Mas quem que ativou o rio, uma cachoeira lá de cima? Quem foi? Foi a sabedoria de Deus. Então, a outra letra é a excelência do Filho. A palavra excelência. O apóstolo João viu que ele era portador da excelência. Por isso que o Filho, quando ele executou a revelação da obra invisível agora, porque da visível nós estamos vendo todos os dias, os milagres nós estamos vendo todos os dias, do nascer de uma criança nós estamos vendo a manifestação de Deus. Agora, a excelência do Filho vem executar com precisão o que? A nova criação. Moisés foi arrebatado muitos milhares de anos depois, antes, para revelar toda a criação natural. Depois de milhares de anos, o que Deus teve que fazer? Levantar João, o apóstolo do amor, e ele faz a revelação no evangelho dele, dizendo o quê? Da criação eterna, da nova criação. João não fica nessa dimensão temporal, ele já começa no princípio era o verbo. Mas João Batista, João, o apóstolo do amor, você está onde? Você não viu, não acompanhou ele como algo humano? Mas João já está mergulhado que nem Moisés. João está revelando agora a nova criação em Cristo, que é o que? A nova humanidade em Cristo. Amém, irmãos? Aquele que está em Cristo, nova o quê? Nova o quê? Criatura. Nova humanidade é. Se você e eu estamos em Cristo, nós já estamos vivendo na nova humanidade. Ou seja, nós já estamos manifestando o céu na terra. A religião bota bomba, bota pressão para mim, para você, para a gente ir para o céu. Mas o reino diz para você viver o céu na terra. Toque no teu irmão e diga assim: você precisa viver o céu na terra? Viver agora? A comprovação que em algum momento nós vamos passar eternidade de eternidade com o Senhor é porque eu vivo agora o céu na terra. Como é que está o céu aí, irmão? Não, a minha vida é o inferno. Sai desse calabouço, Lázaro. Por quê? Voltando na revelação de Pedro, quando ele viu que Jesus não era só o verbo, Jesus não era só o vaso, quer dizer, Jesus não era só um homem,
Jesus era a potência de Deus se movendo na terra. Ou seja, o céu estava na terra. João Batista viu o céu na terra. Ó, arrependidos e convertemos, porque o céu está aí, ó. O céu está andando. O céu está falando. O céu está comendo, está se alimentando. O céu está se movendo. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus é a própria manifestação do céu. Ele diz, olha, e sobre esta revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E o que ele diz? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, a igreja está em qual endereço? Pertinho do inferno. Diante da porta do inferno. Ou seja, se eu vivo no inferno, beleza, irmão? Dá um passo para Cristo. Já está no céu. Se torna um ser aleluiado. Se torna um ser cheio de autoridade. Se torna um ser em paz. Se torna um ser, de comunhão. Se torna um ser agradável. Se torna um ser que manifesta o bom perfume de Cristo. Onde você chega, o ambiente muda. Onde você chega, o mal diminui e em alguns segundos ele sai. Porque você porta o céu. Lembra quando Jesus chegava em algum lugar? Os demônios já disseram, vai ver e incomodar mais. Chama o maiorzinho aqui porque agora acabou com a nossa diversão infernal. Porque o céu incomoda, irmãos. Onde Jesus ia, o céu ia. Onde ele ia, o reino ia. Onde ele ia, a luz manifestava. E quando a gente acende a luz, o que acontece? As trevas não existem mais. Está tudo escuro na minha vida, beleza, irmão? Do outro lado está Cristo. Do outro lado está a luz. Ai, a minha vida está sem tempero. Do outro lado está o solzinho. Vai dar gosto. Estão entendendo o mistério, não? Vamos lá. Então, Jesus é a excelência. E depois, por último, é a palavra responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Responsabilidade do Espírito. Vocês lembram da ordem? Jesus disse, olha, agora, para 500 pessoas que viram ele subir, ele falou, permaneça em Jerusalém, até que do alto vai vir o responsável. Mas peraí, Pedro, mas eu já sei quem tu és, eu já domino aqui o negócio da letra, do discipulado, eu já sei como é que faz o esquema de igreja. Não, vocês não vão fazer nada. O responsável é o Espírito. Jesus, irmãos, quando ele caminhou por essa terra, ele foi governado pelo Espírito. Lembra a profecia de Isaías 61, o que é que diz lá? O Espírito do Senhor me governa. O Espírito do Senhor é o responsável. Aconteceu a mesma coisa com a igreja. Jesus, vocês ficam reunidos. O que aconteceu, irmão? De 500 e poucas pessoas, ficaram quantas reunidas? Quantas ficou reunidas? 120. E eu me pergunto, onde estavam os 300 e poucos? O que fizeram da vida? Mais da metade não obedeceu a ordem de permanecer reunido. Por isso que nós precisamos prestar atenção. Que essa pressão continua até hoje contra a igreja. Sempre não querendo deixar que a gente se reúna, que a gente esteja reunido. Porque a ordem foi de Jesus, não foi dos pastores, não é dos bispos. A ordem não é nossa. Esse dia tinha uns irmãos meio revoltados que eu estava fazendo uma reunião em cima da outra. Eu falei, irmão, vocês querem brigar comigo? Briga com o Senhor. Ele falou que era para se reunir. Eu passei a minha infância tendo culto segunda, depois inventava um culto na terça, depois montava outro esquema na quarta, depois na quinta, depois na sexta. Ao sábado do Senhor, e agora vamos mergulhar no sábado também. Depois, escola dominical, domingo de manhã, e culto domingo à noite.
Eu tinha mais 3 irmãos. E tinha mais da metade ficava furioso. Eu não quero. É uma guerra. De novo, e de novo. Irmãos, preste atenção. Desde quando uma reunião, seja de oração, seja de estudo, seja de celebração, vai fazer mal para você? Tem alguém mentindo para mim e para você? Foi uma guerra desde o começo da igreja. De 500 e poucas pessoas que viram o Senhor subindo ao vivo e a cores para o Pai, decidiram não congregar. E agora hoje está um bombardeio aí. Não temos necessidade de congregar. Mas onde que está escrito isso na Bíblia? Mas que Bíblia estão criando aí? Mas que coisa do inferno estão inventando aí agora? Ele saiu da eternidade. Olha a loucura. E isso sempre é um combustível para mim não ser pego nessa opressão, de não precisar mais estar com os irmãos, de não amar a igreja, de estar juntos reunidos. Isso é um combustível quando eu olho que ele decidiu sair de uma distância muito grande. Nós saímos de uma distância muito grande para nos reunir nessa manhã aqui, mas nada é comparado com a distância que ele veio para estar conosco. Porque, irmã, imagina, Deus tem uma sabedoria maior de qualquer invenção tecnológica. Amém? Você concorda com isso? Não. Maior. Ele poderia muito bem ter definido uma forma de nos atrair de volta sem ele deslocar da eternidade para o planeta. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Irmão, quando eles fizeram a reunião só dos 3 e disseram, ó, a gente tem que trazer a humanidade de volta, o filho que era a excelência levantou a mão e falou, pai, deixa que eu desço. Só que você vai ter que entrar dentro de uma semente humana. Você vai ter que entrar dentro do esperma. Você vai ter que ficar 9 meses dentro do ventre. Loucura, irmãos. Você vai ter que passar todo o processo da infância deles lá. Você vai ter que passar a adolescência e aprender ainda a ser carpinteiro. Você vai ter que fazer toda a escolarização da sinagoga. Você vai ter que ouvir todos aqueles lá que estão mentindo, distorcendo a lei. É loucura, irmão. A palavra diz que Jesus permaneceu 30 anos sentado na sinagoga. 30 anos congregando no templo. Ele sendo a verdade de Deus. Ele não precisava ouvir nenhum sermão, porque ele era a própria palavra de Deus. E isso tem sido um combustível para mim, irmãos. Para a hora que vem uma perseguizinha dizendo, meu Deus, eu já era viciado em culto na infância, passasse pela adolescência, já fosse muito culto na juventude, já na fase adulta, você já ultrapassou 30 anos, e para que essa loucura toda? Doideira, dormia 1h da manhã, levantar às 4h30 para vir agora se reunir em Curitiba. E aí eu fico pensando nele. Eu fico pensando no filho com excelência, de permanecer preso num corpo. E quando ele assume a maioridade, ele vai alugar uma casa para ficar com 12 cabeçudos dentro. 12 apóstolos. Virados do avesso. Como não amar a igreja, irmãos? Como não amar a casa do Senhor? Como não amar a palavra do Senhor? Glória a Deus. Porque nós precisamos entender essa revelação. O que o Cristo, o que o Verbo de Deus fez para estar reunido conosco. Ele é Deus e não Verbo. Ele está aqui, irmãos. E para ele não tem problema. Para ele não tem dificuldade. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Cristo está aqui. Eles nunca deixaram a humanidade. A profecia de Joel se cumpriu em Atos capítulo 2. E ela está derramada sobre toda essa cidade. O Espírito de Deus
não foi derramado numa instituição religiosa. Você sair daqui, irmão, o Espírito está no teu carro. Você sentar numa mesa hoje, o Espírito está lá. Você ir dormir, o Espírito está lá. O Espírito está sempre conosco. Ele nunca nos deixa. Irmãos, a hora que o Espírito for tirado do planeta, você não tem ideia do caos que vai ser o planeta. Vai ser muito pior do que as bombas que estão sendo lançadas no Irã. Vai ser muito pior do que qualquer batalha que está tendo aí dentro de famílias do casamento. Você não tem ideia. Nós não temos ideia, irmãos. E agora imagina, Deus poderia ter criado uma internet muito potente para ficar sentadão no trono e acionar a internet ultra debaixo da sabedoria de Deus, sentadão no trono e se revelar como um propósito eterno da vida eterna e não ter passado nada daquilo que ele passou. E muitas pessoas, irmãos, se dizendo igreja, estão acomodadas em casa achando que podemos ficar online. Se ele não ficou online, quem sou eu para ficar online? Quem sou eu? Quem sou eu para ficar online? Como é que online nós podemos receber a semente de Deus? Para a gente gerar vida, o reino se move por gestação de vida. O reino se move por gestação de vida. A religião se move por informação, só que não gera vida. Não gera vida, irmãos. Tem muita gente com muita informação. E estão escutando. Eu falei essa semana para um pastor, cara, tu tem que fazer isso agora, esse curso e tal. Eu falei, eu? Não, irmão. Eu quero ele. Eu quero ele. E eu quero revelar ele. Nós somos uma geração que temos muitos livros, muitos métodos, muitas coisas. A pergunta é, temos a Cristo? A pergunta é, sou cristão? Ou sou um crente cheio de informação? Que tu ia abarrotado? Parece com um corinho de 200 anos já não ministra meu espírito. Ai, esse corinho, amanhã é 40 anos. Ai, de novo essa música. Não tem outra música, não. Eu dentro do que você repete tanto. Porque a mãe da repetição tem um nome, você sabia? Se chama sabedoria. E quando a sabedoria não me governa, repita. O Salmo 23 mudou aqui, não? Quantos anos está escrito o Salmo 23? A pergunta é, você compreendeu as verdades que estão ali? Elas se governam? Porque se ela não governa, você precisa ainda ler. Você ainda precisa ser ministrado do Salmo 23. Já estou quase empolgando de pregar o Salmo 23. Amém, irmãos? Acaba que hora o culto. Não, eu só estou ainda na introdução do ser. O fogo do Espírito já me esquentou. Posso tirar a jaqueta, meu irmão? Pode tirar o terno aqui? Tem igreja que não pode. Pronto, agora tirou a jaqueta, irmão. Agora o negócio vai pegar. Agora eu estou aqui com aquela roupinha do pedal. Não estou mais pedalando, não posso, com um tratamento violento. Então, irmãos, é o seguinte: a responsabilidade do Espírito. Diga comigo, responsabilidade. Cadê o Espírito? Ele veio e cobriu a igreja com autoridade. Mesmo os discípulos, os apóstolos terem sido ensinados 3 anos, Jesus falou: sossegue, fiquem lá reunidos. Vocês não são o Papa da igreja. Vocês não são o dono da igreja. A igreja é minha. Jesus dizendo, tá? Não eu. Fique tudo lá. Se reúnam como todos.
Se dobre como todos. Compartilhe o pão como todos. Até que Ele venha. Até que o Espírito governe. Então é nesse desenho que a igreja foi formatada. Que desenho que a igreja foi formatada? Na sabedoria de Deus, na excelência do Filho e na responsabilidade do Espírito. A igreja foi formatada nos três. Diga comigo: sabedoria de Deus, excelência do Filho e responsabilidade do Espírito. Ser resume os três. Amém, irmãos? Amém. Por isso nós necessitamos cumprir a missão de ser igreja. E essa é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja é ser igreja. Agora eu digo assim: a principal missão da igreja é ser igreja. E aí vamos impactar, vamos transformar, vamos alcançar. Não importa se é 3, se é 4. Irmão, nós já estamos aqui numa potência aqui, irmão. Nós já estamos numa potência de Deus aqui. Se nos tornarmos a igreja, né, baseada na sabedoria de Deus, na excelência do Filho, na responsabilidade do Espírito, irmãos, o que é esse bairro diante da potência da natureza de Cristo? O que é essa cidade? Então assim, irmão, por favor, não veja a igreja como números. Isso não é igreja. Uns anos atrás a gente estava reunido com uma plataforma apostólica e um dos profetas disse que ele foi visitar a igreja de uma cidade no Oriente Médio. E aí ele encontrou os líderes dessa cidade e falou: olha, hoje à noite nós vamos reunir toda a igreja num lugar que eles tinham que mudar toda hora de endereço. Fazia reunião de alguns minutos, depois tinha que terminar o culto em outro lugar e depois terminar o culto em outro lugar. Que loucura, né, irmãos? Meus irmãos estavam lá amando a igreja, estavam lá amando a igreja. E aí ele falou: beleza. E ele, como profeta, já tinha pregado em muitos lugares da terra. Ele estava empolgado que ia se reunir a igreja da cidade inteira no mesmo lugar. Era uma cidade grande, eu não lembro mais a cidade do Oriente Médio. Quando chegou a hora, ele foi para o local, alguém pegou ele, chegou lá, tinha 9 pessoas da igreja reunidas no mesmo lugar, e era a igreja da cidade. 9 pessoas. E aí o Senhor misturou muita coisa no espírito dele, porque ele achava que ia ser uma potência de números. E foi algo tremendo naquela manhã, naquela reunião, que a igreja da cidade estava naquele lugar. Imagina, irmão, se em algum momento, né, o Espírito traga toda a igreja dessa cidade no mesmo lugar. Que potência, que expansão seria no âmbito espiritual sobre toda a cidade. As portas do inferno não suportariam, elas teriam que liberar as pessoas que estão presas lá. Nós precisamos entender essa realidade, a potência que está na igreja. Amém, irmãos? Então, a principal missão da igreja é ser igreja, porque não somos o que vamos fazer, como disse Jesus, né? Sem a sabedoria do Pai, sem a excelência do Filho e sem a responsabilidade do Espírito, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Amém, irmãos? Você está pronto para ouvir a mensagem dessa manhã? Amém? Diga para o teu irmão: você está pronto para ouvir a mensagem dessa manhã? Nós não lemos nem o versículo ainda, né, irmão? Meu Deus, que doideira. Então anote aí a introdução da mensagem. O valor que a palavra de Deus tem é muito alto. E como igreja precisamos enxergar o valor dela nessa manhã. Nós não estamos diante de qualquer palavra. E olha só o que a própria Escritura diz dela mesma. Hebreus 4, 12. Para ninguém ir embora sem ler a Bíblia nessa manhã. Nós precisamos entender o que a Escritura fala dela mesma.
Não é o que eu falo dela, não é o que a teologia diz dela, é o que a palavra dela fala dela mesma. Hebreus 4,12 diz, né? Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Ela tem vida, irmão. Ela não tem letra. Glória a Deus. Ela não tem rodapé. Ela não tem livros e livros e livros e livros e livros e livros. Ela tem vida. Eu tenho que enxergar o Espírito que está conduzindo a palavra. Então ela é viva. Então ela vai ser o quê? Eficaz. Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E o versículo 13 de Hebreus 4 diz: e não há criatura alguma encoberta ou incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto. Diga comigo, tudo está descoberto. Tudo. Dimensão espiritual está descoberta. Dimensão emocional está descoberta. Dimensão física está descoberta. Ele sabe ver como fatias tudo do nosso ser, até aquilo que a gente não sabe no mais profundo do nosso ser. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Eu sei que, irmãos, nós fugimos das prestações de contas, que nem o rato foge do gato. Meu bem, o que tu fizesse hoje? Entendeu? Fugimos. O patrão chega, o gerente chega, eu quero a prestação aí do negócio. Deu tudo certo? Nós já estamos do pé e cabeça. Chegamos na igreja. Ô irmão, como é que foi a tua semana? Quer saber da minha vida? Já? Nós somos na contramão de prestação de contas. Mais um dia, irmãos. Seja qual for o nível que cada um está no planeta Terra. Ora, te dei 70 anos de vida. Te dei oportunidade. Tu ouviste muitas palavras. Tu vai ser prestado conta, irmão. Amém. Não vai ser muito demorado, não, vai ser rápido. Tudo está descoberto. Então a ideia, né, do que a palavra fala dela, do que a Escritura fala dela mesma, a ideia de ser um instrumento cortante. Ela é um instrumento cortante. Entende que a palavra é cortante, mas ela é um instrumento cortante, não é para ferir. Amém, irmãos? Não é para ferir. As Escrituras não foram estabelecidas para ferir. A religião usa a palavra para ferir muita gente. E muita gente até se enojou de Bíblia, se enojou de crente, se enojou de igreja evangélica, se enojou. Por quê? Porque muitos usaram a palavra erradamente. Ela não é um instrumento cortante para ferir. Ela é um instrumento cortante cirúrgico para gerar mais vida. Eu tenho um ser aqui que está me tirando energia. A palavra vem, ó, decepa o mal. Jô Satanás. Entendeu? Arranca o que é mal. Corta o que está sugando a tua energia. Essa é a palavra de Deus. Ela é um instrumento que penetra e não corta. Porque o texto diz: penetra, mas não corta, penetra, mas não fere. Essa é a palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais sermos peritos nas Escrituras. Peritos. Porque a ideia é que a palavra, o Espírito está pronto. Quem não está pronto é a gente, às vezes. Imagina, Jesus levou 30 anos para estar preparado e pronto. E nós achamos que no ano de escola de liderança estamos prontos. Meu Deus, viramos Che Guevara gospel. Se Jesus
que era a semente de Deus, precisou amadurecer 30 anos. Eu fiz um curso de 3 meses pela internet e recebi um diploma de pastor. Vai, Vaso, vai ser pastor agora, depois de 90 dias. Não vai dar conta? Não vamos dar conta. Amém? Estou aqui, não estou falando de enfrentar a igreja, né, irmãos? A igreja. Esta é a razão da palavra não tem a finalidade de machucar. Claro que às vezes, né? A gente como pai, né? A gente já repetiu 100 vezes. Agora eu vou camarada. Agora ele me paga. Eu sei que a gente é limitado, irmão. Nossa carcaça é limitada. Por isso que nós precisamos cada vez mais sermos aperfeiçoados. Não tem a finalidade de machucar, mas sim de alinhar ao propósito certo. Olha só o que Jesus fala em João 15, de 1 a 3. Já estamos encerrando, tá, irmãos? Os irmãos vão comer o meio-dia. É meio-dia que termina ou 11h30? Meio-dia, é isso? Mais 15 minutos, então? É isso? É isso, irmão? Pode ser mais 15 minutos? Quem topa? Quem concorda? Tem que concordar com a igreja aqui. 15, 30, 45, 65. Tá vendo o negócio? 15 aqui. Quem dá mais 15 aqui? Mais 15 aqui, ó. Aí, agora não, até as 3 horas da tarde. João 15. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O pai é aquele que não se torna só autoridade. Antes da autoridade, ele alcançou maturidade. E antes da maturidade, o que um pai decidiu? Caminhar na unidade. Então a unidade, eu permaneço na unidade, eu permaneço bem unido. Em algum momento, irmãos, em alguns anos, vamos botar assim, depois de 30 anos eu me torno maduro. E depois de maduro, eu vou exercer a minha autoridade com excelência. Esse negócio de querer, na adolescência, já se amontoar, irmão, Jesus do céu e da terra, a gente possa ter pais sábios e maduros. Porque na fase da adolescência é fase de preparação, de estudo, de capacidade profissional. Não é fase de namoro. Não é fase de virar o zoinho, de ficar arrepiado. Eu sei que tudo está sendo acelerado, né? A gente sabe disso. Mas a gente está vendo um caos sendo gerado. E muita gente não está aguentando depois a responsabilidade de gerar uma família. E aí fica um negócio meio... Perdemos a melhor fase da nossa vida. Então, Jesus diz: eu sou a videira, mas o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? Usa o bisturi. Mas que duro isso. Não, irmão, se você não cortar aquilo que é mal em você, vai matar você, querido. Vai matar. Não, eu não quero isso. Corta. Deixa o agricultor cortar. Se algo está gerando mal, se algo está gerando morte, tem que cortar, irmão. Não faz parte da natureza de Cristo, tem que cortar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira. E todo que dá fruto, ele também usa o bisturi. O bisturi é para todo mundo, irmão. Aquele que dá fruto também, ele vai limpar para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra. Diga comigo, pela palavra. Palavra. Nós temos que estar saturados pela palavra. Saturado. Meu Deus, eu estou com tanta palavra. É isso aí, irmão. Eu estou com tanta palavra. É isso aí, aumenta a palavra. E aumenta a palavra. Saio daqui, vou ouvir palavra. Vou estar conectado na palavra. Imagina, irmãos, se a gente tem a vida. Todo mundo tem a vida aqui, né, irmãos? O que vem depois da vida? O que vem depois da vida? Comida. Alimento. Quando a criança nasce, o que ela já está procurando? Onde tem comida? Onde tem leite? Cresce um pouquinho, aumenta a substância. Cresce mais um pouquinho, aumenta. Porque tem vida.
Se eu e você temos a vida de Cristo, não tem reunião hoje para me comer dele. Se eu não tenho a vida de Cristo, isso quer dizer que nem fome eu tenho. Porque se eu tenho vida, eu tenho fome. E se eu alimento, a vida começa a ficar com mais potência. Porque a palavra é proteína. A palavra é carboidrato. A palavra é alimento, irmãos. A revelação de Cristo é: eu sei que aqui nós estamos comendo. Se vocês não estão, eu tomo. Que vai aí, vem para cá também. Tem algumas coisas que eu nem tinha experimentado. Ministrando hoje, eu também estou comendo. Porque, irmãos, imagina você se tornar no melhor profissional da tua área. Por que você se tornou no melhor profissional da tua área? Porque você comeu a sua profissão antes de exercê-la. Não é assim o princípio? É assim. Quem come pouco no âmbito de dons e talentos que tem, fraco é profissionalmente. Quem come pouco e bebe pouco de Cristo, fraco cristão é. Qualquer ondinha, já foi. Não estava, irmão? Já foi. Gostava de dançar, já foi. Gostava de dar umas glórias, já foi. Gostava de ficar dando as raparigas, já foi. Porque não só Cristo pode vencer qualquer tentação. Porque ele já provou isso. Só Cristo pode vencer e atravessar qualquer tempestade. Porque já foi experimentado. Amém? Você está aí, não? Você tem medo? Já foi embora. Vamos encerrar em nome de Jesus. Pode ir tocando para a gente, para os irmãos saberem que a gente está terminando. Ele nos desenhou. E anote isso aqui, irmãos, anote isso. Isso aqui é uma verdade tremenda. É só uma partezinha do que eu ia ministrar. Se daqui 10 anos os irmãos me convidar de novo, a gente vem. Aí a gente termina essa palavra aqui, tá? Vou dizer, irmãos, 10 anos atrás a gente parou em João capítulo 15, de 1 a 3. E vai ficar registrado. Olha só, ele nos desenhou para frutificarmos. Toca no teu irmão e diga para ele assim: você nasceu para dar fruto, e dar muito fruto. Você não nasceu para ser uma árvore seca. Você não nasceu para ser uma gambiarra aqui. Não, você nasceu para ser um plano original de Deus. Para ser um plano original de Deus. Para as pessoas olhar para você e ver Deus. Ver Deus, você preparando algo para se alimentar em casa. Ver Deus, você organizando as coisas. Ver Deus, você limpando. Vê Deus você congregando, vê Deus você ministrando, vê Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele nos desenhou para dar os frutos, não para sermos prejuízos. Porque a natureza de Cristo em nós é uma potência de frutos. Eu sei que a gente fica aí, irmãos, orando para Deus encher nossos armários, orando para Deus encher nossos tanques de gasolina, orando para Deus. Irmão do céu, não limita a Deus, irmão. Deus não quer só encher o teu armário. Deus quer que você monte um mercado. Deus não se move por necessidades. Deus se move segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Boa, externa. Agradável, emocional. E perfeita, no espírito. Não temos perfeição no corpo e não temos perfeição na alma. E não fica aí achando que vamos ser, não vamos ser. Uma hora nós vamos mostrar limitação. Se mostramos limitação numa corrida, é porque o corpo não é perfeito. Se mostramos limitação no nosso emocional, porque às vezes a panela de pressão esquenta e a tampa explode. Por quê? Não há perfeição na nossa alma. E não adianta. Não, agora eu achei um curso que paga 7 mil e a tua alma sai equilibrada.
vai gastar 7 mil. Depois de um ano tu me conta se ela não se desesperou depois dos 7 mil. Não existe, irmão. Perfeição é só um espírito. Por isso que a palavra diz: enchei-vos do espírito. No espírito. Por quê? A alma vai ficar mais penteada, não tão descabelada. Teu corpo vai ter vigor, mesmo às vezes tendo situações no teu corpo. Ontem eu fui dormir com muitos sintomas no meu corpo. Estou tomando bombas para voltar ao normal a minha medula, que houve uma mutação violenta genética dentro dela. Mas o meu corpo, meus sintomas estão sujeitos ao espírito. Estão sujeitos. Ano passado, o médico que me atendeu aqui em Curitiba, todos os dias, no dia sim, ele me mandava uma mensagem. A palavra que eu mais ouvi ano passado foi: pastor, você está com hemorragia? Eu já estava cansado de ouvir essa palavra. Mas eu vinha sempre profetizando. Quando eu tinha uma hemorragia grande no meu corpo, eu ordenava e dizia: sangue, teu lugar é dentro das veias. Depois de algumas horas, eu olhava, ele tinha voltado para as veias. Porque essa é a unção de Cristo. Isso não é crédito de ninguém. Não é crédito nosso. Amém, irmãos? Nosso desenho é para frutificarmos e não sermos apenas comedores, e sim fornecedores. Irmãos, nós precisamos comer, experimentar a vontade de Deus, até que em algum momento saia de você esse fornecimento da glória de Deus para as pessoas que estão na tua casa, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que congregam com você. Irmãos, nós precisamos nos tornar fornecedores da vida de Deus sobre a terra. Tiago entendeu: não sejam somente comedores, não sejam somente ouvintes, mas sim pessoas que vão manifestar. Nós não podemos permanecer como homens e mulheres espirituais, como bebês, porque se nós crescemos como homens e mulheres, naturalmente falando, e chegamos a um relacionamento de aliança e geramos filhos e nos tornamos fontes, assim também é espiritual. Assim é espiritual. Depois de uma bela e maravilhosa caminhada com Cristo, a pergunta é: onde estão os teus filhos espirituais? Quem que você está amamentando espiritualmente falando? Porque essa é uma responsabilidade de todos. Amém, irmãos? E o processo para deixarmos de sermos consumidores para fornecedores é de poda. Rapaz, pronto, acabou muito. Vai por que foi despertar agora? O meio-dia é o melhor horário, sabe por quê? Porque há um alinhamento que não aponta para a terra. Entendeu? Diga assim para o teu estômago: não é você que me governa. Não tem gente que fica arrepiado. Se não tiver na mesa meio-dia, vamos ver o Satanás. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos terminar. Você possa chegar pertinho de alguém. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros.